Olá pessoal, nesta aula eu queria mostrar para vocês um aspecto um pouco mais prático aí das expressões regulares. Eu vou focar aí em código e implementação usando uma biblioteca de expressões regulares bastante comum aí do mercado. Para esta aula eu vou seguir uma bibliografia diferente. Eu vou seguir a documentação oficial do Java, que é uma das bibliotecas mais comuns aí para expressões regulares e que tem bastante funcionalidade interessante para a gente estudar. Para encontrar esse material é só você abrir no Google Java Tutorial. Você vai cair na primeira página aí, encontrada a documentação oficial da Oracle, que é quem mantém aí essa documentação. E aí você vai descer na parte de classes Java essenciais, que é uma trilha, né, que discute diversos aspectos do Java, e lá no final vai ter as expressões regulares. Tá? Essa lição aqui eu vou cobrir boa parte aí do conteúdo, para mostrar para vocês aí como que a gente trabalha com expressões regulares na prática. Eu escolhi fazer com Java porque é uma das bibliotecas mais comuns aí que são utilizadas e bastante parecido com outras linguagens. Por exemplo, aqui como a própria documentação comenta, é parecido com a programação em Perl. Tá? Bom, então eu vou seguir mais ou menos aí esse roteiro, ou esse conteúdo que está aqui, e vou tentar fazer para vocês aí um overview de como o Java trabalha com expressões regulares. O Java, assim como outras linguagens, tem basicamente duas formas ou os dois principais usos das expressões regulares. Um deles é o match e o outro é a busca ou o find. Tá? No Java corresponde exatamente a esses nomes, né? Então match e find, que são os dois métodos de uso de expressões regulares. O match faz justamente o que o nome diz, ele vai dizer se uma cadeia é aceita ou não por uma expressão regular, que é basicamente o que a gente estava fazendo aí nas aulas anteriores, com autômatos ou com expressões regulares, certo? Já a busca, ele vai, dentro de uma cadeia, encontrar ocorrências de uma expressão regular, ou encontrar ocorrências de subcadeias que correspondem a uma expressão regular. Então, são duas formas básicas de você utilizar aí a expressão regular na prática. Eu vou fazer essa demonstração aqui agora. Então, eu vou começar mostrando pelo match, depois eu passo para a busca. Eu vou fazer todo o código na mão, então eu vou primeiro criar uma pasta. Eu vou trabalhar no desktop aqui, tá? Então estou no desktop, vou criar uma pasta aqui chamada LFA e vou criar um arquivo chamado testamatch.java. Tá? Então ele criou, criei no lugar errado aqui, ó. Vou mover lá para dentro da pasta. Então lá, ele criou aqui no meu LFA testamatch.java. Vamos abrir ele com um editor. Então eu vou criar uma classe do Java. Tem que ser o mesmo nome do arquivo, senão ele não compila. Tá? Isso é uma restrição do Java. Vou criar o nosso void main, que no Java tem essa sintaxe aqui. Para esse exemplo, eu vou estar demonstrando as expressões regulares. Eu vou usar duas classes da biblioteca do Java. Vou ter que importar elas aqui, ó, que é a classe Java util_regex.pattern, que representa uma expressão regular, que aqui é chamada de padrão, e vou importar também a classe matcher, que é o mecanismo que vai interpretar o padrão, certo? A gente cria no Java o padrão através do seguinte comando: pattern, eu vou dar um nome para o padrão de P, aí você cria o pattern.compile, quer dizer, você vai passar a expressão regular aqui através de uma string. Então, nesse caso aqui eu coloquei A*B, quer dizer, eu tenho uma repetição de 0 ou mais A com um B no final. Aí você cria um matcher através do p.matcher. Então, você cria um matcher passando uma string ou uma cadeia. No caso aqui, ó, vamos colocar alguns A's e um B no final. E aí você executa o match através do m.matches, que é o método do matcher, que ele vai fazer então a determinação se essa cadeia aqui é aceita por essa expressão aqui. E vai retornar o resultado como um booleano, quer dizer, uma variável verdadeiro ou falso. Vamos imprimir na tela aqui o resultado, só para a gente ver
que vai acontecer. Então, vou imprimir resultado, dois pontos, aí um B, que vai ser ou true ou false, de acordo com a lógica dessa expressão regular. Beleza, salvei aqui, vamos compilar. Comando para compilação do Java é, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, Java C, o nome do arquivo, opa, eu preciso entrar primeiro no diretório lá. Pronto. Java C, testamatch.java. Opa, digitei errado lá, né? Então vamos corrigir aqui, faltou um N. Agora deu certo, compilou. E a gente executa com o comando Java. Você precisa passar qual que é o diretório onde estão as classes. No caso aqui é o ponto, quer dizer, as classes estão no local. Dá para a gente ver isso através de uma busca no diretório aqui. Ó. Então ele criou o testamatch.class. Tá? Então para rodar no Java, java-cp, o diretório onde estão os .class. No caso aqui é o próprio ponto. Aí você passa o nome da classe. Vou rodar. Ele mostrou aqui resultado verdadeiro. Quer dizer que essa execução aqui resultou em verdadeiro porque esse padrão é aceito por essa expressão aqui. Tá? Veja, aqui eu tenho A asterisco B. E aqui AAB, então funciona porque eu tenho justamente esse padrão. Se eu colocar um outro B aqui no final, recompilar e rodar mais uma vez, agora ele dá falso, porque não pode ter mais do que um B, tem apenas um B aqui, né? Vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma alteração onde o padrão vai ser passado via linha de comando, através do argumentos na posição 0, que é o vetor com os argumentos de linha de comando. E a posição 1 vai ser a cadeia a ser testada. Então, esse código agora está genérico. Tá? Então, na hora que eu for rodar, eu vou especificar tanto a expressão quanto a cadeia na linha de comando. Então, vou compilar. E agora vamos executar aqui alguns testes. Então, se eu fizer lá, ó, java-cp.testamatch, aí eu vou passar, deixa eu ampliar um pouquinho aqui para poder enxergar melhor. Eu vou passar a linha de comando, primeiro a expressão, A asterisco B, depois a cadeia. E ele vai mostrar o resultado para a gente. Olha lá, resultado true. Se eu trocar aqui, deu falso. Então, dá para a gente fazer os testes rapidamente, apenas mudando aqui na linha de comando. Ó. Então, ficou um programinha legal, até para você estudar. Se você quiser testar os exercícios aí que a gente está passando na disciplina com o código Java, você pode usar esse pequeno trecho aí para fazer os testes. Vamos mexer um pouquinho para a gente ver como que funciona aí alguns aspectos das expressões regulares. Eu vou fazer alguns testes, depois eu passo para outra forma, que é através da busca, e aí a gente testa mais coisas. Tá? Então, vamos rodar aqui, por exemplo, vamos trocar o asterisco pelo mais. O que significa o mais? Que eu tenho uma repetição de um ou mais ocorrências. Então, eu tenho que ter pelo menos um A, mas eu posso ter mais. Né? Então, se eu fizer isso aqui, vai dar verdadeiro, porque eu tenho mais do que um A. Né? Se eu tirar todos os As, ele vai dar falso, porque tem que ter pelo menos um. Tá? Já com o asterisco, funcionava. Quer dizer, nesse caso vai dar verdadeiro, porque pode não ter nenhum A. Vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar uma interrogação no final, quer dizer que pode ter o B ou pode não ter o B. Tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, ele é aceito, porque tem o B, mas se não tiver nenhum B, também funciona. Certo? Bom, com esse código aqui dá para a gente testar bastante coisa e praticar com as expressões regulares. Mas eu queria ir além e mostrar toda a capacidade do Java em trabalhar com expressões regulares e algumas coisas estendidas que ele provê para a gente. Tá? Então, eu vou partir para outro exemplo, para outra forma de utilização, que é a que vai além apenas do match. Tá? Então, ao invés de fazer resultado verdadeiro ou falso, eu vou fazer alguns testes que mostram a busca também, que é você encontrar outras ocorrências de uma mesma cadeia. Tá? Vou criar um novo arquivo aqui. Tá? Então, vamos chamar ele de testa find.java. Vamos abrir ele aqui. E esse código eu vou fazer uso do console. Tá? Então, eu vou permitir que o usuário digite a
as expressões regulares e as cadeias que vão ser buscadas durante a execução do programa e não como linha de comando, tá? Vou precisar também das mesmas classes, que é o pattern e o matcher. E vamos fazer a nossa classe principal aqui, public class testa find. Vou fazer o meu main. E aí a gente vai trabalhar com o console, como eu comentei aí, através da chamada system.console, que do Java você recupera o console. Eu vou fazer um loop infinito que vai ficar percorrendo aí as entradas, e você pode ir digitando expressões e cadeias para ele fazer a busca até você sair do programa. Tá? Vou fazer a criação do padrão da mesma forma que eu tinha feito. Compile. E vou ler isso da linha de comando, console.readline. Deixa eu mandar ele quebrar aqui as linhas. Readline, e eu vou escrever aqui, %n, digite a regex, expressão regular. Vou pegar o matcher e vou criar ele também com base no console. Pattern.matcher console.readline, digite a cadeia, certo? Aí eu vou precisar de uma variável booleana aqui para saber se ele encontrou, porque eu vou fazer uma busca, né? Então eu vou usar essa variável booleana como auxiliar para saber se encontrou a cadeia. E eu vou fazer um outro laço aqui que chama o método find, que é justamente a diferença em relação ao exemplo anterior. Tá? No testa-match, ele falava matcher.matches, que dava verdadeiro ou falso como resultado. Aqui, eu vou chamar o find e ele vai retornar verdadeiro ou falso, mas ele vai continuar buscando depois da primeira chamada. Tá? Então, se ele encontrar um trechinho naquele texto que já corresponde, ele retorna verdadeiro e depois continua a execução, buscando outras ocorrências. Tá? E para cada ocorrência, eu vou imprimir que ele encontrou, eu encontrei o texto. Aí eu vou mandar imprimir o texto. Espera aí que ele está quebrando. Deixa eu quebrar a linha para ficar melhor aqui. Aspas, colocar aspas aqui. Aí eu vou colocar o texto através do %s, fecha aspas, começando em, aí eu vou mandar imprimir o começo e terminando em no fim. Então o %d vai ser substituído pelos números do índice do começo e do fim do trecho encontrado. E vou dar uma quebradeirinha aqui através do %n. Aí eu vou passar para o format esses parâmetros. Então o matcher.group retorna o texto encontrado. O matcher.start retorna o começo do trecho encontrado, o índice, né? E o matcher.end retorna o fim do trecho encontrado. Aí eu vou fazer encontrou igual a true. Quer dizer, ele conseguiu terminar aqui. Opa, ficou um parênteses a mais aqui. E aí depois do laço, vou mandar imprimir. Se não encontrou, quer dizer que ele não conseguiu entrar aqui dentro. E aí eu vou imprimir, console.format, nada encontrado. Certo? Então, um trecho simples de execução que lê o padrão da entrada, lê a cadeia da entrada, e aí ele percorre todas as ocorrências e imprime na tela. Vamos compilar. Deu certo.
E a gente roda do mesmo jeito. Testa find. Ele vai pedir para digitar a expressão regular, então vamos colocar mesmo, ó, A asterisco B e a cadeia A, B. Ele está dizendo que encontrou o texto A, B, começando em 0 e terminando em 10. Ele vai continuar a execução aqui para outros exemplos. Então, A mais B, A, B vai encontrar e assim por diante. Se eu quiser sair, dou um Ctrl Z aqui, daí ele sai para a execução. Bom, agora com esse programinha de teste aqui, dá para a gente praticar com todos os conceitos das expressões regulares do Java e que, como comentei, é parecido com outras linguagens também. Eu vou seguir essa ordem que está aqui no material que eu passei para vocês no começo do vídeo. Tá? Então, aqui, inclusive o código de teste está aqui, ó, se você quiser depois replicar o código de teste. Ele tem aqui no tutorial do Java. E eu vou seguir essa mesma ordem que está aqui. Então, falando primeiro de strings, depois de classe de caracteres, quantificadores, etc. Tá? Então, vamos seguir os exemplos aí nessa mesma ordem. Deixa eu minimizar aqui. E a gente pode seguir com os nossos exemplos. O primeiro exemplo de uso das expressões regulares é busca de literais e string, ou cadeias literais. Então, eu posso especificar um padrão que é exatamente um trecho, uma string. Então, por exemplo, FOO, essa expressão regular. Se eu passar uma cadeia que é essa própria string, ele vai encontrar, obviamente. Então, encontrei o texto FOO, começando em 0 e terminando em 3. Tá? Então, 0, 1, 2, 3. Só mostrar aqui que o 3 aqui, na verdade, ele está pegando o fim realmente da cadeia encontrada, que corresponde a uma posição depois que ele encontrou. Tá? Então, essa seria a posição 0, 1 e 2. Ele terminou na posição 3. Tá? Então, esse é o padrão que ele está usando para imprimir aqui. Então, a cadeia literal é um sucesso, funciona, porque exatamente o que eu estou procurando é aquilo que eu digitei. Tá? Ó, se eu digitar a cadeia FOO e buscar, desculpa, a expressão FOO e digitar a cadeia FOO, ele vai encontrar 3 ocorrências, de 0 a 3, de 3 a 6 e de 6 a 9. Tá? Que é justamente a função de busca que eu estava comentando. Tá? Então, ele vai buscando enquanto existir ocorrências daquele trecho. Certo? Então, esse é o caso mais simples, onde você digita, ou a expressão regular já é uma cadeia literal mesmo. Tá? Eu posso usar caracteres que representam outras coisas, como por exemplo o ponto. Ó. Então, eu escrevi aqui, ó, cat ponto. Então, ele vai reconhecer ocorrências da string C a T, só que o ponto é um metacaractere. Na verdade, ele não é um ponto literal mesmo. Ele é exatamente, representa qualquer coisa. Tá? Então, tudo que eu colocar, ele vai substituir aqui. Ó. Então, por exemplo, cats, ele vai reconhecer. Se eu colocar cato, ele vai reconhecer. Tá? Então, ele troca, o ponto é como se fosse um coringa aqui. Certo? Então, ele não é realmente o ponto que está sendo representado mesmo aqui na cadeia, né? Certo? Para eu colocar, vamos supor que eu quisesse realmente reconhecer o ponto mesmo, né? Então, não o coringa. Se eu quisesse colocar o ponto mesmo, eu teria que colocar uma barra na frente, quer dizer, eu estou colocando eu estou dizendo para o processador aqui do Java para interpretar o próximo caractere como literal mesmo, tá? Então, aqui ele vai ter que reconhecer o cat ponto, ó. Aí ele encontrou. Se eu fizer o cats como eu tinha feito antes, né? Aí ele não vai encontrar, ó, nada encontrado, porque ele realmente está tratando agora o ponto como exatamente como literal ponto, né? Tá, então, a busca por strings literais ela é bastante tranquila, é só ele vai encontrar, na verdade, tudo que você digitar, exatamente como você digitou, certo? Bom, a busca de strings, né, no Java tem algumas facilidades interessantes, como as classes de caracteres. Vou abrir aqui na documentação do Java. Ele tem uma tabelinha bacana aqui que mostra pra gente o que dá para usar. Ó. Então, eu posso usar, por exemplo, a classe simples de alternativa. Então, se eu colocar
alguns caracteres entre colchetes, ele vai interpretar como A, ou B, ou C. Tá? Essa é a classe simples, então ele vai considerar como uma alternativa aqui. Se eu colocar o circunflexo na frente, ele vai fazer a negação desse conjunto. Tá? Então, seria tudo, ou qualquer caractere, exceto A, ou B, ou C. Eu posso colocar o tracinho, e ele vai interpretar como sendo um intervalo. Então, por exemplo, de A até Z, que vai incluir o B, o C, etc. E aqui o A até Z maiúsculo. Certo? A ordem aqui é importante você colocar, porque ele vai considerar somente intervalos que fazem sentido. Se você colocar, por exemplo, A até 9, isso pode não fazer sentido na codificação aí dos caracteres. Você pode fazer a intersecção, a união, desculpa, esse aqui é a união, ó, que é quando você coloca uma classe dentro da outra. Então fica, por exemplo, de A até D, união de M até P, certo? E a intersecção, que é a mesma coisa, só que colocando o E comercial duplo aqui, ó. Então, de A até Z, intersecção com D e F, que no caso aqui vai acabar ficando só D ou E ou F, tá? Então isso acaba não fazendo muito sentido. Porém, se eu fizer a negação, faz mais sentido, ó. A até Z, intersecção com tudo exceto B e C. Tá? Então acaba ficando uma negação mais restrita, né? Então isso acaba implementando aqui a subtração. Tá? Então, por exemplo, aqui então, seriam os caracteres de A até Z, desde que não seja B e C. Tá? Bom, vamos demonstrar então esses caras aqui. A gente pode fazer os testes, né? Se eu pegar, por exemplo, BCR AT, qual que vai ser a string que ele vai encontrar? Por exemplo, se eu colocar aqui BAT, né? Então BAT, ele vai encontrar, certo? Porque está dentro da classe aqui, é o B. Se eu fizer a mesma coisa, né? E buscar agora cat, também vai encontrar, certo? Porque está dentro da string que eu busquei. Se eu procurar, por exemplo, hat, aí ele não vai encontrar, porque o H não faz parte dessa classe aqui, certo? A negação, ó, então vou colocar aqui tudo que não seja BCR. Então, se eu colocar aqui agora o HAT, aí, opa, tudo que não seja BC, acabei digitando errado aqui. Tem que colocar circunflexo espaço aqui, senão ele não está reconhecendo por causa do caractere do Mac aqui meu, tá? Então, vamos lá. HAT. Agora ele vai encontrar, porque o H não é um desses que está aqui. Se eu buscar PCR, AT, agora o cat, aí ele não vai encontrar, porque o C é um dos que está aqui, né? E não deveria, porque está justamente sendo negado aqui. Posso buscar por intervalos, então, como eu falei, de A até Z, o que ele vai pegar? Ou, vamos fazer um exemplo lá de A até C, né, que é mais restrito. Se eu colocar a letra B, ele encontra. Se eu colocar de A até C e buscar a letra F, aí ele não encontra, certo? Posso fazer isso com números também e posso usar isso dentro de outras expressões. Então, por exemplo, FOO, aí depois vem um caractere de 1 a 5. Se eu digitar FOO 3, ele vai encontrar. Se eu digitar FOO 1, ele vai encontrar. De 1 a 5. E se eu digitar FOO 7, por exemplo, aí ele já não vai encontrar. Certo? E dá para fazer a negação também com os intervalos. Então, por exemplo, FOO e tudo que não seja de 1 a 5. Aí, se eu buscar FOO 1, ele não encontra. Opa, apertei errado aqui. Tudo que não seja de 1 a 5. E colocar FOO 0, aí ele vai encontrar, que justamente faz parte da negação aqui. Certo? Vamos demonstrar a união. Então, de 0 a 4, união de 6 a 8. Tá? Então, ele vai pegar a união desses caras. Então, por exemplo, o 0 é encontrado. Assim como se eu pesquisar aqui, ou se eu digitar a string o 7, ele vai ser encontrado. Agora, se eu pesquisar pelo 5, ele não vai encontrar. Certo?
Então, a união está funcionando desse jeito aqui. A intersecção, a notação é com o e comercial. Então, eu estou pegando do 0 a 9, intersecção com a classe que tem ou 3, ou 4, ou 5. Tá? E se eu buscar, por exemplo, pelo 2 aqui, ele não vai ser encontrado. E se eu pesquisar pelo 4, aí ele vai ser encontrado. Certo? Posso fazer a intersecção envolvendo dois intervalos. Ó. Então, por exemplo, do 2 até o 8, intersecção com 4 até o 9. Opa, coloquei aqui, falta um 4 até o 9. Quer dizer, ele vai fazer a intersecção desses caras aqui. Então, se eu digitar o 2, ele não encontra. Assim como se eu digitar o 9, ele não encontra. Mas se eu digitar o 5, aí ele encontra, que faz parte da intersecção. E por último, a subtração, que é você fazer a intersecção negativa. Né? Então, por exemplo, eu quero todos os números de 0 a 9, mas que não sejam um dos números do 3, 4, 5. Então, pegar, por exemplo, o 2, ele é encontrado. Tudo que não seja 3, 4, 5. Se eu pegar o 4, aí ele não é encontrado. Tá? É diferente disso daqui, né? Se eu fizer só a negação simples, ele vai pegar qualquer coisa que não seja 3, 4, 5. Tá? Inclusive, por exemplo, o A. Ó, o A é encontrado. Mas suponho que eu queira somente números, eu tenho que fazer a subtração mesmo. Ó. Então, se eu fizer com a subtração, aí a letra A... Opa, acabei me digitando aqui. Letra A, aí não é encontrado. Tá? Então, é diferente quando você faz somente a negação e quando você faz a subtração mesmo. Bom, o Java também tem algumas classes pré-definidas de caracteres, que pode ser útil para a gente. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o ponto a gente já viu, que ele vai fazer o match ou vai encontrar qualquer caractere, inclusive terminadores de linha. O /D, ele vai pegar um dígito, que é a mesma coisa que digitar de 0 a 9. Então, ao invés de você digitar toda hora de 0 menos 9, você coloca /D minúsculo. /D maiúsculo é qualquer coisa que não seja um dígito, mesma coisa que tudo exceto 0, 9. O /S é um caractere em branco, que ele interpreta como sendo espaço, tab, mudança de linha, line feed, né, que é o /F, o /R. E o /S maiúsculo é tudo que não é white space. O W é um caractere que ele chama de palavra, que na verdade é uma letra ou número ou o underline. E o não palavra é tudo exceto, é o contrário disso, né? Negação disso. Então, essa tabelinha é bacana que mostra para a gente poder lembrar aí essas classes pré-definidas. Tá? Isso facilita bastante para a gente escrever algumas expressões. Né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui /D, é a mesma coisa que tivesse um número. Né? Então, se eu digitar 3, ele é aceito, ele é encontrado. Se eu colocar uma letra, ele não é encontrado. Se eu colocar o ponto, qualquer coisa que eu colocar aqui vai ser aceito. Né? Então, ponto X, o ponto E comercial, então tudo ele encontra. Tá? O ponto é o mais abrangente aqui. Já mostrei o /D, né? Então, por exemplo, 9 é aceito, o A não é aceito. Se eu colocar o D maiúsculo, é o contrário, né? Então, o 3 não é aceito. E qualquer outra coisa, por exemplo, %, é aceito. Tá? O /S, opa, errei. O /S, que é a busca por caracteres em branco, né? Se eu colocar aqui a letra A, não é aceito. Se eu colocar o espaço, ele encontrou. Se eu der um Enter aqui, ele não encontra porque não achou nada, né? Então, não é o /N, né? Não tem como digitar o /N no console, tá? E se eu colocar o /S maiúsculo, é tudo que não é espaço em branco. Então, se eu der espaço em branco, ele não é encontrado. Se eu colocar qualquer outra coisa, por exemplo, 3, ele é encontrado. Tá? Depois vocês façam os testes aí para você testar, para você ver como que ele funciona. Tá? O /W é qualquer caractere que faz parte de uma palavra. Então, por exemplo, o A, o underline, o X maiúsculo, tudo isso vai fazer parte dos caracteres aceitos. O
jogo da velha, por exemplo, não vai ser encontrado. O cifrão também não vai ser. Tá? Então, tudo que não for letra ou número ou underline não vai ser encontrado. E a negação disso é o W maiúsculo. Tá? Então, por exemplo, qualquer letra não vai ser encontrado, mas outras coisas, como por exemplo o arroba, vai ser encontrado. Certo? Aqui na tabelinha dá para a gente ver essa relação. Então, quando é minúsculo, é o positivo, e quando é maiúsculo, é a negação, é o negativo. Tá? Então, D é dígito, minúsculo, maiúsculo, presente ou ausente, é positivo ou negativo. O S é espaço em branco, minúsculo, maiúsculo significa positivo ou negativo. E o W é a palavra, né, que são as letras e números, que vai poder fazer o positivo e negativo também, de acordo com o minúsculo ou maiúsculo. Com essas classes aí fica fácil para a gente fazer alguns padrões. Vamos, por exemplo, se eu quiser fazer padrão de datas, né? Então, como que seria uma data? Seria um dígito, 2 dígitos, aí o barra, mais 2 dígitos, aí o barra, mais 4 dígitos. 10 de setembro de 2015. Ele encontrou. Se eu fizer uma data, por exemplo, inválida, ele não vai encontrar, certo? Dá pra gente fazer o outro exemplo aqui, ó, endereço IP. Opa, tem que ser o ponto literal, né? Então, 255.154.003.144. Tá, ele está encontrando. E se eu quiser fazer um exemplo de data onde eu posso permitir, por exemplo, eu vou fazer de novo aqui. Eu quisesse, por exemplo, que eu colocasse apenas um dígito no mês. Nesse caso, ele não conseguiu encontrar, porque a expressão regular obriga que tenha 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Tá? Para trabalhar com esse tipo de alternativa, a gente tem que usar os quantificadores, tá? Que são basicamente 3. A gente tem o interrogação, que significa a ocorrência uma ou nenhuma. A gente tem o quantificador de estrela, que é a ocorrência 0 ou mais vezes. E a gente tem o mais, que é a ocorrência uma ou mais vezes. Tá? Também tem as ocorrências de repetição limitadas. Tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, que o x tem que ocorrer exatamente n vezes. Então, eu coloco aqui entre chaves o n. Ou se eu colocar n, nada, então é pelo menos n vezes. Se eu colocar n, m, é pelo menos n, mas não mais do que m vezes. Tá? Então, esses são os quantificadores que a gente pode usar, que permitem fazer repetição, opcionalidade e esse tipo de coisa. Tá? Existem variantes dos quantificadores, tá? Que é a variante gananciosa, ou greedy, a variante relutante e a variante possessiva. Tá? Então, tem essas 3 variantes aí que permitem você trabalhar. Então, quando você faz um quantificador, além da funcionalidade básica, né, de você saber a repetição que você quer, você tem também que se preocupar com qual que é o formato dele, qual que é a variante dele. Tá? Então, vamos fazer esse mesmo exemplo usando a repetição. Então, eu quero que seja o meu dígito pelo menos uma e no máximo 2 vezes. O segundo também, pelo menos uma e no máximo 2. E o terceiro também, só que eu vou colocar agora pelo menos 2 e no máximo 4. Tá? Com isso eu consigo fazer o formato que eu queria. Tá vendo? Ele encontrou o que eu estava precisando lá. Certo? Então, dá para você fazer esse tipo de coisa e vai facilitar a sua vida. Se eu colocar, por exemplo, mínimo 1, máximo 2, mínimo 1, máximo 2, mínimo 2, máximo 4, e especificar, por exemplo, aqui 10/11/2015. Aí ele não encontrou, porque ele tem que respeitar o máximo de 2 aqui, certo? Bom, com isso a gente pode trabalhar melhor, né? Então, usar interrogação, estrela e o mais para você fazer a sua quantificação. Facilita a sua vida. Mas vamos dar uma olhada agora nas diferentes variantes, né, dos quantificadores. Como eu comentei aqui, tem a variante gananciosa, relutante e possessiva. Quando você não coloca nada, então a notação, você coloca só interrogação, só estrela, só mais, ou só a repetição aqui, ele é ganancioso.
Quando você coloca uma interrogação depois, então, por exemplo, eu já tinha interrogação, coloquei outro, ele vira relutante. Tá? Então, já tinha estrela, coloquei interrogação, vira relutante. Já tinha o N aqui entre chaves, coloquei interrogação depois, então ele vira relutante. E quando você coloca um mais, como símbolo adicional, ele vira possessivo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho desses 3 variantes aí, tá? Vamos começar avaliando como é que os quantificadores funcionam da forma gananciosa. Tá? Então, se eu colocar aqui a interrogação, significa A opcional, porém ganancioso. Se eu colocar a cadeia vazia, ele está encontrando, certo? Por quê? Porque o A é opcional, então ele encontra a cadeia vazia. Faz sentido, né? Se eu colocar o A estrela e a cadeia vazia, ele também encontra. Se eu colocar o A mais e a cadeia vazia, aí ele não encontra, porque eu tenho que ter pelo menos um A, certo? Então, até aqui, tranquilo, né? Só você pensar no significado de cada um e vai funcionar. Por enquanto não tem diferença aí de ser ganancioso ou relutante ou não. Vamos olhar agora, quando eu faço a busca gananciosa, então eu tenho o A interrogação, e eu quero buscar pelo A sozinho. O que aconteceu? Ele encontrou 2 ocorrências. Tá? Ele encontrou, nesse caso aqui, uma ocorrência do A, começando em 0 e terminando em 1. E depois que ele encontrou esse A, ele encontrou o texto vazio, começando em 1 e terminando em 1. Quer dizer, ele encontrou 2 ocorrências dessa expressão regular. Justamente porque ele tem o comportamento ganancioso, e ele vai buscar pela letra A, vai encontrar uma vez, depois ele vai continuar buscando e vai encontrar o nada. Tá? Então, ele vai até o final da cadeia aí. Certo? Se eu colocar o A estrela e mandar buscar pelo A, ele vai ter o mesmo comportamento, porque o A estrela vai encontrar uma ocorrência do A, aí acabou a cadeia, ele vai continuar buscando e vai encontrar o vazio, que é como se fosse a cadeia vazia, que é reconhecida pela expressão regular A estrela. Tá? Se eu mandar buscar o A mais, aí ele vai encontrar somente uma ocorrência, porque ele não faz o match, ele não conseguia fazer a busca e encontrar a cadeia vazia, porque não faz parte dessa expressão regular. Tá? Vamos agora fazer essa busca de outras formas, para ficar um pouco mais claro. Então, vou buscar o A interrogação com uma string que tenha uma cadeia que tem 5 As. Ele vai encontrar 6 ocorrências, um A na posição 0 até 1, outro A, outro A, outro A e outro A. Então, são 5 As e o vazio no final, tá? Que é justamente o vazio que ele busca, né, depois do último A. Se eu colocar o A estrela, ele vai encontrar 2 ocorrências. Do A repetido 5 vezes, que é o que faz o encontro do padrão, e a cadeia vazia que aparece depois, certo? E se eu colocar o A mais, ele vai encontrar somente uma vez a repetição 5 vezes, e não vai encontrar o vazio depois, porque não faz sentido, né? Certo? Vamos agora dar uma olhada o que vai acontecer se eu mandar buscar o A numa string que tem outras coisas além do A. Então, eu tenho aqui uma string que tem um B, um monte de B no meio do caminho. Olha que engraçado, ele está encontrando o A na posição 0 até a posição 1. Depois ele encontrou um vazio entre o A e o B aqui. Tá? Aí ele encontrou outro A aqui e encontrou outro vazio entre o A e o B. Aí ele vai encontrar um outro A, um outro A, um outro A e outro A 4 vezes. Aí ele vai encontrar um vazio entre o A e o B e um outro vazio depois do B. Então, veja que ele está encontrando uma série de células vazias, que é justamente a busca que ele acha a cadeia vazia. Tá? O comportamento ganancioso é esse, ele vai sempre buscando além, mesmo depois que ele encontrar, né, e ele consegue encontrar coisas que não seriam encontradas de outras formas. Tá? Vamos olhar agora o mesmo teste com o estrela. Tá? Então, ele vai funcionar parecido. Então, ele vai encontrar um A no comecinho, que é esse cara aqui. Aí ele vai encontrar um vazio entre o A e o B. Aí ele vai encontrar outro A, que é esse cara aqui. Aí ele vai encontrar um vazio entre o A e o B. Aí ele vai encontrar o A repetido 4 vezes, que é esse cara aqui. Aí ele vai encontrar um vazio entre o A e o B, e depois o vazio depois do B. Certo? Então, ele consegue encontrar as ocorrências do vazio também. E se eu colocar o A mais? Aí ele vai encontrar somente as ocorrências do A, que tem uma vez mesmo. Né? Então, tem um A aqui
e um A repetido 4 vezes aqui. Ele não encontra o vazio, que justamente essa é a lógica, né, por trás do mais, né? Se eu buscar a repetição por 3 vezes, né? Então vamos demonstrar aqui a repetição limitada. Então eu quero encontrar 3 ocorrências do A. Se eu digitar 2, ele não vai achar. Se eu pedir 3 e eu digitar 3, aí ele encontra. Se eu digitar 4 A's aqui, ele vai encontrar uma vez, ó, que é do 0 até o 3, e ele não encontra mais, porque aqui teria que ter mais 3, né, para ele encontrar. Então, ele só encontrou uma ocorrência desse cara aqui. Tá? Se eu fizer a busca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí ele encontra 3 vezes o A repetido. Certo? Eu poderia fazer uma repetição de 3 ou mais vezes. Tá? Então, quando eu buscar, por exemplo, só 2, ele não acha. Se eu digitar 3, ele encontra. Se eu digitar 4, ele encontra os 4, ó, que ele quer de 3 ou mais. E qualquer coisa maior do que 3, na verdade, ele vai encontrar esse cara inteiro. Certo? E eu posso limitar o máximo, né, como eu já demonstrei no caso da data aqui. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar um monte aqui. Ele vai encontrar, no caso aqui, a primeira ocorrência, que tem 6 vezes, né, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a segunda ocorrência, que são os 4 que estão no final aqui. Ó. Então, ele fez 2 buscas aqui e fez 2 matches dessa cadeia. Justamente as ocorrências que têm de 3 até 6. Certo? Eu posso fazer a repetição usando um grupo, que é o seguinte. Ó. Suponha que eu queira encontrar a repetição da palavra dog 3 vezes. Tá? Então, eu coloco entre parênteses aqui o dog. Isso significa não o ou D ou O ou G, como seria no caso do colchete, e sim a sequência D ou G mesmo. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, dog, 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 ele vai encontrar que é justamente a repetição 3 vezes do dog. Certo? Se eu fizer isso daqui, ó, o que ele vai interpretar? Ele vai interpretar que eu tenho o D, o O e apenas o G repetido 3 vezes. Ó, dog, dog, dog. Ele não encontra. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, aí ele encontra. Certo? Então, o parênteses é necessário para você agrupar as strings, para você aplicar os quantificadores. Tá? Então, eu quero o dog repetido 3 vezes, então tem que ter o dog entre parênteses aqui. Agora, vamos falar da diferença entre os quantificadores quando eles são gananciosos, quando eles são relutantes, quando eles são possessivos. Basicamente é o seguinte: o ganancioso ele vai sempre tentar consumir o máximo de caracteres possível na busca, certo? Se ele não conseguir, ele volta para tentar achar um que tem menos, tá? Então, mais ou menos essa é ele faz uma tentativa primeiro de consumir o máximo possível. Se ele não conseguir, ele volta. O relutante, ele vai lendo de 1 em 1. Assim que ele fizer um match, ele para. E o possessivo, ele é igual ao ganancioso, só que ele não volta. Então, se ele não conseguir encontrar na primeira vez, ele não vai encontrar nada. Tá? É mais fácil demonstrar isso com um exemplo. Então, se eu pegar aqui a string, ó, vamos colocar aqui o ponto asterisco FOO. O que significa essa expressão regular? Eu quero cadeias que terminem em FOO, certo? Ou que tem um sufixo FOO. Se eu mandar buscar isso aqui, ó, x, FOO, x, FOO. Veja, tudo que termina em FOO, então é ponto asterisco, né? Quer dizer, eu qualquer coisa repetida várias vezes, 0 ou mais vezes, e o FOO no final. Esse cara aqui, obviamente, cabe nessa categoria, porque eu tenho aqui uma série de letras repetidas, terminando em FOO, certo? Então, se eu executar esse cara aqui, ele vai encontrar toda a string, toda a cadeia como uma única ocorrência. Tá? Veja que ele foi ganancioso, porque se eu fosse relutante, ou seja, se eu colocar interrogação aqui, ele vai ser relutante, certo? Olha só, ele encontrou 2 ocorrências. A primeira delas é esse cara aqui, ó, que faz sentido. Porque XFOO
cabe no padrão. Tá vendo? É qualquer coisa repetido 0 ou mais vezes terminados em FO. Então ele encontrou e parou. Aí eu mandei ele continuar, né? Porque lá no meu código tem um loop, né? E ele continuou encontrando e encontrou outra ocorrência, do 4 até o 15. Então veja a diferença. O ganancioso foi e consumiu o máximo possível. Tá? Então toda a string volta como uma única ocorrência. Se eu for relutante, ele vai encontrar os trechinhos lendo o caractere uma de cada vez. Agora, o esquisito é quando você faz ele possessivo. Ó. Então, se eu vou fazer a mesma versão, né, a mesma expressão, só que agora eu tenho um mais aqui, que quer dizer que é possessivo. O possessivo ele é igual o ganancioso, então ele vai tentar pegar o máximo possível, mas ele não devolve caracteres. Tá? Então, ele não encontra nada. Por que ele não encontra nada nesse caso? Porque o ponto asterisco, se você for pensar na implementação, ele vai consumindo tudo. Então, ele vai consumir o x, depois o f, depois o o, depois o o, depois o x, até o final. Acabou a cadeia. Aí ele vai perguntar, fiz o match da minha expressão inteira? Não fiz, porque ele consumiu tudo como se fosse ponto. Aí chegou no final, não tem o f, nem o o, nem o o para concluir. Tá? Então, ele reconheceu todos esses caras aqui como se fossem um ponto, estrela. E ele não devolve. Quando eu faço a versão gananciosa, ele faz a mesma coisa. Ó. Vamos imaginar ele rodando aqui, né? Então, ele vai fazer a busca do x, do f, do o, do o. Então, ele está tudo consumindo isso como ponto. Então, é tudo ponto para ele. Ó. Ponto, 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 ponto. Chegou no final, opa, acabou a cadeia. Reconheci minha expressão? Não. Ele falou, opa, então peraí que eu fiz uma coisa errada. Vamos devolver um caractere. Ele devolve esse cara aqui, e então ele reconhece o ponto até aqui. E esse cara aqui, ele vai buscar pelo f. Não é o f, não é. Então, vamos devolver mais um. Também não vai dar certo, ele devolve mais um. Então, ele vai fazer o seguinte. Depois que ele devolveu 3 caracteres, ele reconhece tudo isso como ponto, estrela, e esse cara aqui como FO. Então, ele consegue corresponder à expressão regular que eu tinha especificado. Certo? Então, o ganancioso, ele tenta consumir o máximo possível, mas se precisar, ele devolve caracteres. O possessivo, não. Ele tenta consumir o máximo possível, e se não der certo, não deu. Paciência. Então, não encontrou nada. Tá? Então, esse tipo de implementação aqui, possessiva, ele é mais complicado para você implementar. Tá? Então, você tem que tomar cuidado na hora de reconhecer, de fazer uma expressão regular que seja possessiva, porque ele pode passar do ponto aí e não reconhecer o que você quer. Por outro lado, ele é mais eficiente. Tá? Ele consegue reconhecer coisas, né, que permitem você passar mais rapidamente sem ter que fazer uma volta, uma tentativa e erro, digamos assim. Então, ele é mais rápido. Tá? Então, o possessivo é mais rápido, ele ganha no desempenho quando você compara ele com o ganancioso simples. Tá? Então, a hora de usar, você tem que pensar nisso daí. Geralmente, a gente faz a escolha entre ganancioso e relutante, né, que dá essa diferença bem visível aqui. E o possessivo, quando a gente realmente precisa de desempenho. E a gente tem que pensar muito bem aí em como fazer a expressão regular para poder fazer funcionar. Bom, antes de encerrar a aula, eu queria mostrar para vocês esse site aqui que é bastante bacana. Tá? Chama regexlib, www.regxlib.com. Tá? Esse site ele é bastante interessante. Ele tem, segundo aqui esse número, atualmente 4.950 expressões. E você pode fazer busca aqui de expressões regulares. Aqui ele tem um exemplo aqui do e-mail. Então, se você buscar aqui por e-mail, ele vai retornar para vocês algumas expressões contribuídas pelas pessoas, né, desenvolvedores do mundo inteiro. Então, esse aqui é um e-mail simples. Ó. Veja que ele está usando uma notação parecida com o que a gente viu agora. Então, você consegue dar uma olhada aqui e entender a lógica de cada uma das expressões aqui. Então, tem aqui um e-mail simples, tem baseado em padrões, tem uma série de alternativas aqui. Vamos olhar, por exemplo, aqui, endereço IP. Como é que se faz o endereço IP? Aqui tem uma expressão para o endereço IP, aqui tem outra expressão para o endereço IP. Ó, exemplos de matches, de não matches. Vamos pensar em um outro exemplo aqui. Vamos fazer website. Ver se tem aqui. Bom, aqui seria... não pegou o website. Aqui ele está pegando postcodes, né? Então, código postal.
Você tem que usar o mecanismo de busca aqui, tá? Na verdade eu queria buscar aqui o URL, né? Acho que eu que digitei errado aqui. URL. Agora sim, ele pegou nomes de domínios, ó. Então, exemplos que são aceitos, que não são aceitos. Então, você pode usar esse site como uma referência bastante interessante aí, né? Que tem muitas pessoas trabalhando com você, que você pode te ajudar aí para te passar algumas expressões, algumas dicas se você estiver tendo problemas na hora de montar a sua expressão regular. Tá? Então, fica aí a dica como uma forma de você depois poder utilizar isso na sua vida. Bom, pessoal, nesta aula eu tentei focar num aspecto bem prático de implementação mesmo das expressões regulares, tentando mostrar como que isso é feito utilizando o Java, que é um dos mecanismos aí mais consolidados, que implementa uma série de facilidades para trabalhar com as expressões na prática, tanto para fazer o match, né, que é você saber se uma cadeia é aceita ou não, ou mesmo para fazer a busca de acordo com a especificação. Eu sugiro que você estude as implementações, dê uma olhada na documentação do Java. Ela é bastante completa e bastante útil como uma referência, e ela também serve para você depois transportar esse conhecimento para outras linguagens, porque todas elas usam mais ou menos a mesma filosofia, que é o que a gente viu aqui, que são as classes de caracteres, quantificadores e as versões relutantes, possessiva e gananciosa da implementação. Então, sugiro que você faça aí esse estudo do código, que isso vai ser bastante útil com certeza na sua vida.